Olá a todos. Eu prometi dar um briefing diário, estou me esforçando para cumprir isso, assim como coletivas de imprensa nessas condições, e agradeço pela sua colaboração. Primeiramente, quero elogiar o povo de Israel. Eu chamei esta operação tanto com os cães de Yacum, e Cari se envolveu. E antes de tudo, os elogios vão para o povo de Israel e para os cidadãos de Israel. A sua postura é maravilhosa, firme, determinada, com um espírito grandioso. Hoje eu disse a um dos entrevistadores que me viram no exterior, eu disse: vocês se lembram do espírito do Blitz, de como o povo britânico resistiu na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas? Esse é o nosso espírito e ainda mais. E eu tenho orgulho de vocês, porque do povo vem a grande força, tanto dos cidadãos, quanto dos nossos combatentes, quanto do nosso exército extraordinário e de todas as forças de segurança que estão fazendo um trabalho excepcional. Quando nos deparamos com uma ameaça existencial dupla, estamos determinados a removê-la, e nós a estamos removendo. Quero lhes dar um breve panorama sobre as nossas conquistas até agora. Em primeiro lugar, o núcleo, a maior ameaça existencial. No início da guerra, atingimos com força justamente os principais cientistas. Até agora, eliminamos 10 e ainda não terminamos, há alguns que ainda vamos completar. Atacamos a principal instalação nuclear do Irã, Natanz, bem como Kashan e Fordow. Agimos contra e destruímos indústrias de produção de centrífugas. Estou apenas lendo. Também atingimos a instalação de conversão de urânio, que é essencial para o avanço do armamento nuclear. E ainda não terminamos, continuamos a destruir alvos nucleares de forma sistemática. Segundo ponto, os mísseis balísticos. Atacamos e continuamos atacando as fábricas de produção, uma após a outra. As fábricas que produzem essas armas mortais, simplesmente as eliminamos uma após a outra. Neutralizamos centenas de mísseis balísticos, atingimos um número enorme de lançadores. Não importa quantos mísseis eles tenham, a questão é quantos lançadores eles têm, e nós também estamos eliminando esses um após o outro. E ainda não terminamos, não vou entrar em mais detalhes. Eliminamos a cúpula de segurança do Irã, incluindo 3 chefes do Estado-Maior, o comandante da Força Aérea deles, 2 chefes da inteligência militar, 2, ontem mesmo eliminamos mais um, tanto do Exército quanto da Guarda Revolucionária. Atingimos o chefe da divisão de operações deles. Estamos eliminando-os um após o outro. E aqui também ainda não terminamos. Conquistamos o controle aéreo. Israel controla os céus de Teherã. Acho que não é possível exagerar a importância do que estou dizendo agora. Ou seja, abrimos uma autoestrada aérea para Teherã. Nós controlamos o espaço aéreo de Teherã. Nós atingimos os sistemas de defesa, os mísseis terra-ar que estavam em uma das áreas mais densas do mundo e simplesmente eliminamos isso. E no oeste do Irã, assim como em outros lugares, posso dizer, no oeste e norte do Irã, também aqui nossa mão continua estendida. Eliminamos muitos dos drones deles, na verdade eles tinham milhares de drones e basicamente destruímos metade deles. 1000 drones nem sequer chegaram e outros também têm muitos problemas que eu não vou detalhar. Nós atingimos os principais radares deles, e isso é muito importante sob todos os aspectos. Nós atacamos alvos do regime, seus quartéis generais, sua estação de transmissão totalitária e outros alvos sobre os quais vocês ouvirão em breve. E claro que fazemos tudo isso, mesmo quando esses alvos estão, na verdade, implantados no coração de áreas povoadas, inclusive em Teherã. Estamos evacuando a população e a população está saindo de lá. Tenho orgulho do nosso exército, do comando da frente interna, das equipes de resgate, dos pilotos e das maravilhosas equipes de solo, dos técnicos que trabalham como uma máquina bem azeitada, do nosso sistema de inteligência que faz maravilhas, dos soldados das FDI, de todos eles, dos agentes do Mossad. Um trabalho excepcional. Tenho orgulho do povo de Israel. Tenho orgulho das nossas conquistas. Estamos a caminho da vitória. Se alguém ainda duvidava disso, hoje o mundo começa a entender. E vocês sabem quem mais entende isso? O Irã entende isso. Esse regime entende isso. E por isso é uma grande conquista de todo o povo de Israel. Eis que um povo se levanta como um leão e se ergue como um leão jovem. Agora perguntas, por favor. O primeiro-ministro responderá agora a perguntas. Começaremos com Tamir Murag, do Canal 14. Sim, por favor. Me perdoe profundamente por qualquer inconveniente ou erro que eu possa ter causado. Eu realmente sinto muito por isso. Pegue o microfone, Tamir.
Por favor. Seu microfone está completamente desligado, Tamir. Por favor, ligue-o. Ir em frente. Certo, vamos em frente. Nadav Elimelech 24. Olá, senhor primeiro-ministro. Os iranianos estão sinalizando que estão interessados em parar para negociações. Israel concordaria em parar para negociações caso o presidente Trump pedisse isso? Em 60 dias, enquanto eles estão negociando com os americanos, o Ayatollah, sim, o ditador do Irã, publica tweets dizendo que Israel será destruída. Muito obrigado, nós não caímos nessa. Eu quero o resultado. Queremos 3 resultados principais: eliminação do programa nuclear, eliminação da produção e da capacidade de produção de mísseis balísticos, eliminação do eixo do terror. Claro que faremos o que for necessário para alcançar esses objetivos e estamos muito bem coordenados com os Estados Unidos. Por favor. Tommy, uma pergunta. Fale devagar, deputado. Sim, Tamir Moaz, por favor. Então, quero perguntar, dando continuidade à pergunta anterior, se a linha vermelha de Israel, neste momento, em relação às conversas com o Irã, é o mesmo modelo de lobby sobre o qual você falou? Israel concordará com algo menos que isso? E, em geral, estamos agora interessados em algum tipo de cessar-fogo com os iranianos ou vamos até o fim, até que o regime seja derrubado? Primeiro, estamos interessados no resultado que eu disse. E o resultado são essas 3 eliminações que mencionei. Não desistiremos disso. E o povo de Israel não se contentará com menos que isso. Em relação ao regime, veja, isso pode ser um resultado, definitivamente um resultado, porque esse regime é fraco e de repente entende o quão fraco ele é. Ele lançou seu terror, seu medo sobre toda a região, sobre os cidadãos do Irã, é claro, mas sobre toda a região, na verdade sobre todo o mundo. E nós provamos que quando o povo se levanta como um leão, nossos leões, mudamos toda a correlação de forças, mudamos a face do Oriente Médio. Certamente podemos ver que haverá mudanças enormes no Irã. Hoje falei na Iran International, também publico vídeos para o povo iraniano, recebo respostas incríveis. Milhões assistem a isso dentro do Irã, milhões. Não é a primeira vez, mas hoje eles estão cheios de esperança. Eles entendem que o regime é muito mais fraco do que pensavam. Eles entendem isso. Moria Hasraf, 13 anos. Senhor primeiro-ministro, neste momento, enquanto essa operação atrasa o programa nuclear iraniano, nós nos atrasamos 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Será que conseguimos medir isso de alguma forma? E também os Estados Unidos pretendem se juntar e ajudar Israel também no ataque e não apenas na defesa? Obrigado. Antes de tudo, nosso objetivo é eliminá-lo. É como um câncer. Você sabe que tem um câncer que está prestes a te matar. Você remove o câncer, faz também outros tratamentos e pode ser que ele volte um dia, mas eu acredito que estamos afastando eles, digamos, por muito, muito tempo. Não posso entrar em detalhes porque temos boas avaliações e não vamos parar. Ainda temos outros objetivos. Vamos realmente fazer aqui um tratamento de raiz. Eu digo a vocês, há 40 anos, eu alertei, acho que foi 3 anos depois da criação, ou alguns anos após a criação do regime dos Ayatollahs no Irã, e eu disse que o perigo, também escrevi isso, que o maior perigo para Israel é que esse regime obtenha armas nucleares que ameacem a nossa própria existência e também todo o mundo. Acho que hoje havia aqueles que riram e descartaram isso. Viram como um truque político meu, porque ao longo dos anos também atuei de várias maneiras, em diferentes governos sob minha liderança, para atrasá-los, para prejudicá-los. Mas é claro que chegamos à hora 12. Não existe hora 13. Se você não agir na hora 12, pode ser que não haja uma hora 13. E por isso, no último momento, fizemos o que precisava ser feito. Com vontade de viver, agindo, e nós agimos. Às vezes, ao contrário das previsões de muitos, das avaliações de muitos, nós realmente superamos todas as expectativas e fazemos coisas que realmente mudam a situação. Em relação aos Estados Unidos, os Estados Unidos nos ajudam. O presidente Trump nos ajuda. Eu mantenho contato com ele quase diariamente. Ontem falei com ele há alguns dias. Um contato diário e contínuo. E antes de tudo, eu realmente aprecio muito a ajuda que eles nos dão junto com seus pilotos. Os pilotos deles também interceptam drones, eles têm 2 baterias de defesa aérea no país, também têm navios Aegis, nós realmente valorizamos isso. Em relação às ações deles, o presidente Trump decidirá o que é bom para a América, eu respeito a vontade dele, nós seguimos aqui com o nosso plano,
eliminar essas ameaças e toda contribuição será bem-vinda, como já vimos aqui, e toda contribuição será bem-vinda, como já vimos aqui. Vocês me ouvem? Sim, estou ouvindo perfeitamente. Senhor primeiro-ministro, obrigado pela oportunidade. É possível, depois do que o senhor disse, eliminar o programa nuclear? É possível fazer isso sem atacar o local de Fordow? Israel tem a capacidade de fazer isso sozinha, sem os Estados Unidos? Você me ouve? Está me ouvindo, Suleiman? Eu estou te ouvindo. Me escute bem. Me escute bem. Nós estamos comprometidos em eliminar essa ameaça. Esse é um compromisso meu pessoalmente. É um compromisso do Estado de Israel, das forças de defesa de Israel e das nossas instituições de segurança. Nós estamos fazendo isso e não vamos desistir disso. E, ao mesmo tempo, quero dizer que também não desistimos da libertação dos nossos sequestrados em Gaza. Eu disse que agimos se, como vocês se lembram, se nos voltamos para o Líbano para lidar com o Hezbollah. Eu disse que isso ajudaria a trazer a libertação dos nossos sequestrados e, de fato, trouxe a próxima etapa de libertação tão preciosa e importante dos nossos entes queridos. Havia 255 sequestrados. Até hoje, recuperamos 202, dos quais 148 vivos e 54 mortos. Restam ainda 53, 20 vivos, 2 em estado crítico, 31 mortos. Nós vamos trazer todos de volta. Há aqui um potencial. Nossa ação no Irã, sim, na verdade, remove o principal apoio. E não, o principal apoio não era o Hezbollah. O principal apoio é o Irã. E quando atingimos o Irã, estamos atingindo o principal apoio de todos os seus representantes. Todos entendem isso. E ao lado da campanha contra o Irã, eu não tiro os olhos dos sequestrados, nem por um momento. Dei instruções, aqui há uma oportunidade, há aqui um potencial. Pretendo aproveitar todo o potencial. Estamos trabalhando para alcançar todos os nossos objetivos de guerra, mas, é claro, não pude compartilhar com vocês os longos meses em que preparamos essa operação, as instruções que dei, as diretrizes, como se chama no Exército, e tudo o que fizemos anos antes, mas especialmente agora, no último ano, nos últimos meses, não pude compartilhar com vocês o que íamos fazer. Também em relação à ameaça dos mísseis, que todos entendem ser uma ameaça existencial, e nós estamos eliminando essa ameaça, e também não pude compartilhar com vocês nossos planos para eliminar a ameaça nuclear, mas hoje vocês entendem que tudo isso é muito mais organizado. O governo está determinado, nosso exército está determinado, nossos órgãos de segurança estão determinados, e quero dizer a vocês que há uma compreensão crescente no mundo de que é isso que precisa ser feito. Eu converso com os líderes mundiais, falo com eles. Eles dizem, o seu direito e a sua necessidade de autodefesa. Eu lhes disse que Churchill, certa vez, falou sobre o que se chama a salamandra adormecida das democracias. As democracias adormecem e só despertam mesmo quando ouvem o som do gongo, o alarme do perigo iminente, e então despertam. Às vezes elas não acordam a tempo. Nós não precisávamos acordar a tempo. Eu acompanho essa ameaça todos esses anos. Eu tenho trabalhado contra ele todos esses anos e nós temos trabalhado contra ele agora também. Precisávamos fazer isso. É isso que uma liderança responsável deve fazer. E foi isso que fizemos. Mas eu não poderia ter feito isso sem vocês. Eu digo isso de coração. O espírito do povo, nossos combatentes, nossos leões, nossos heróis e e o nosso povo. Eu converso com os prefeitos, tento falar com todos. Também vou aos locais de destruição e vejo o espírito do povo. Eu vejo isso, essa união, essa força. E digo a vocês que estamos a caminho da vitória absoluta. Agradeço a vocês, continuaremos também nas próximas vezes. Muito obrigado a todos vocês. Uma pergunta, se possível, Yair Dostri. Sim. Sim, mais uma pergunta, por favor, se possível. Sim, por favor. Muito obrigado a você. Você disse em uma entrevista à ABC que a eliminação de Khamenei não levaria a uma escalada na região, pois a fonte é o regime dos ayatolás. Minha pergunta é, em quais condições isso aconteceria e se isso já está sendo considerado? Eu não especifiquei e não vou detalhar aqui todos os nossos planos de guerra. Também não disse o que faremos ou o que não faremos. Só estou dizendo a vocês, e acreditem em mim, faremos tudo o que for necessário. Estamos a caminho da vitória, de eliminar essa ameaça dupla. Nós vamos conseguir isso. Primeiro, eu não consigo entender. A América está morta. É isso que eles querem. Então, eles querem que esse regime, que já tentou eliminar o presidente Trump 2 vezes, tente me eliminar também? Uma vez, provavelmente mais uma vez, e não só isso, eles também estão mirando em nossos principais ministros. Queremos que esse regime
que explodiu embaixadas americanas, que matou e feriu milhares de soldados americanos no Iraque, no Afeganistão, que matou 241 fuzileiros navais em Beirute, que tentou explodir um restaurante no coração de Washington, que realmente fez essas coisas, e na Argentina explodiu a nossa embaixada e o centro judaico lá, explodiu as embaixadas dos Estados Unidos. Vocês querem que esse regime tenha mísseis balísticos e mísseis intercontinentais, porque eles estão trabalhando nisso para destruir as cidades dos Estados Unidos? Vocês querem isso? Eu estou lhes informando e essa é uma informação verdadeira. Eles planejam desenvolver mísseis balísticos que alcancem os Estados Unidos, no momento 8.000 quilômetros, esse é o objetivo, mas vão acrescentar mais alguns milhares de quilômetros, chegando até Nova York. Então, o problema não é só Tel Aviv, o problema são todas as cidades da Europa. O problema também são as cidades dos Estados Unidos. Acredite em mim, os líderes entendem isso muito bem. Além disso, eles queriam dar essas bombas, falam sobre isso, para os Houthis, para seus emissários. Isso é terrorismo nuclear com esteroides? É um perigo para o mundo inteiro. Então Israel está fazendo de tudo, e nós estamos fazendo de tudo para proteger nosso povo, nosso país. Depois de 3.500 anos de história judaica, eu não vou permitir, e vocês não vão permitir, que os ayatolás, o regime dos ayatolás, acabem com a nossa história. O que vai acabar é a história deles. E mais do que isso, posso dizer a vocês que nós estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo graças à nossa tremenda união, às nossas tremendas habilidades, ao nosso espírito de vida. Este é um povo de vida que está pronto para lutar e que atualmente está dando um exemplo para toda a humanidade, e isso ficará registrado na história. Em relação a qual foi a pergunta que você fez, a segunda parte? Eu pergunto, é uma questão de semanas, meses, até que você volte, na verdade, a completar também essa campanha com vitória? Ou seja, na devolução dos sequestrados e na eliminação do Hamas, na queda do Hamas. Essa campanha vai continuar pelo tempo que for necessário até que alcancemos todos os nossos objetivos. Eu não vou entrar nos nossos planos, nos cronogramas. Acredite em mim, está tudo muito organizado, muito bem estruturado. Acho que hoje se entende que estamos trabalhando de forma muito consciente, muito determinada. Estamos determinados a alcançar todos os resultados que dissemos que traríamos. Yanir Kozin Galatz, por favor. Olá, primeiro-ministro. Com sua permissão, só gostaria de continuar a pergunta da Shirit, nesse aspecto em que entendemos que o nosso povo realmente se mantém firme como um leão diante de muitos desafios. A pergunta é se ele deve se preparar para 2 semanas, 3 ou mais, e se você pode detalhar sobre a brecha que mencionou ontem em um dos vídeos que você compartilhou, quando falou sobre uma brecha que identificou nas negociações com o Hamas. Obrigado. Lembro a vocês que estamos no total no quarto dia, e vejam o que já realizamos. E eu acho que temos perseverança, fôlego e força de espírito que garantem que poderemos enfrentar qualquer desafio. Não vou dar prazos novamente, mas acredito que vamos alcançar os objetivos. Por favor, faça a segunda pergunta. Ontem você disse que você identifica uma brecha nas negociações. Também o chefe do Conselho de Segurança Nacional, Tzachi Hanegbi, disse isso hoje na Galatz, que estamos vendo uma mudança por parte do Hamas desde o início do ataque do Irã. Você pode detalhar um pouco mais qual é essa brecha que você identifica nas negociações? Posso dizer o seguinte, Gutkopf fez uma proposta. Nós esperamos, como resultado da pressão que estamos exercendo, justamente esse Gaza. Parece que houve algum tipo de movimento. Diante desse movimento específico que recebemos dos mediadores, eu dei uma resposta e concedi um mandato mais amplo, porque vejo aqui um potencial e não pretendo abrir mão de nenhuma oportunidade. Nós demos uma resposta, agora estamos aguardando uma resposta para a nossa resposta, mas além disso, não quero entrar em detalhes, porque novamente não estamos desistindo, estamos atuando em várias frentes ao mesmo tempo. Eu acho que isso é uma questão de divisão de atenção. Na verdade, não acho. Eu acho que é um foco da atenção nas nossas principais tarefas, claro, no Irã, mas também em Azar. Estamos trabalhando muito intensamente nessas 2 frentes e saibam que se o Irã cair, e para quem entende o que significa cair, isso muda tudo. Isso muda o cenário daqui para frente, isso muda o mundo daqui para frente. Mas isso certamente muda a situação com as ramificações ao nosso redor. Há aqui algo muito grande, muito histórico, não há outra palavra. Eu também uso essa palavra, uma palavra que uso com parcimônia, como a palavra estratégico.
mas isso também é algo estratégico, também é algo histórico, e eu acho que isso traz boas notícias. Akiva Wise, Marco Richon. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor acredita que os Estados Unidos acabaram se juntando ao ataque e não apenas à defesa no Irã? E qual é a situação do programa nuclear neste momento? O que é que vocês sabem? Quanto vocês atingiram e quanto não? Atingimos muito, e ainda há mais coisas a fazer, e nós as faremos. Em relação aos Estados Unidos, não pretendo falar em nome do presidente Trump, ele faz isso muito bem por si mesmo, mas ele compartilha do objetivo de que o Irã não tenha armas nucleares, que não tenha capacidade de enriquecimento, porque se tiver capacidade de enriquecimento, terá capacidade nuclear, e esse objetivo também será alcançado. Jonathan Lipp. Última pergunta. Primeiro-ministro. Jonathan Lipp, Haaretz. Sim, por favor. Olá. Você definiu que estamos no âmbito da comissão para conter as capacidades nucleares do Irã, a ameaça balística contra Israel. Queria perguntar qual é o significado do ataque de hoje ao canal de televisão iraniano. Isso faz parte dos objetivos da operação e isso não expõe veículos de comunicação israelenses a um contra-ataque por parte do Irã? Eu já disse a vocês que já atingimos o que chamam de a elite, a cúpula de segurança deles, comando e controle realmente de uma forma excepcional, com um golpe surpresa que também ficará registrado na história militar. Falaram sobre os pagers? Isso não é muito. São pagers também, só que turbinados. Mas nós realmente pretendemos concluir esse trabalho e uma das principais ferramentas há algumas ferramentas que esse regime possui, nós estamos atingindo, inclusive uma estação de transmissão que não é uma estação de transmissão, não é uma estação de notícias, é um instrumento de um regime totalitário que ele esconde dos cidadãos de Teherã, na verdade dos cidadãos do Irã, ele esconde deles a situação da realidade. E claro que isso dificulta muito, muito, muito para eles, pois essa capacidade basicamente coloca uma máscara sobre o rosto do Irã. Ao mesmo tempo, também se abrem outros canais pelos quais os cidadãos do Irã que anseiam se libertar desse regime opressor podem descobrir a verdade, e isso é importante. Por um lado, para conter o grande poder de propaganda que eles têm, e por outro, para realmente abrir os olhos para a verdade. E eu vou dizer a vocês por que isso é importante. Porque ainda existe na liderança iraniana um duplo equívoco. Primeiro, eles subestimam a nossa capacidade de resistência e eles descobrem isso dia após dia. E mais uma vez, eu me orgulho de vocês, cidadãos de Israel. E a segunda coisa, eles tentam esconder do público iraniano o quanto eles são fracos, porque têm muito medo de nós. Mas vocês sabem do que eles mais têm medo? Do povo iraniano. Do que eles têm medo? E no momento em que percebem que esse monstro, que tudo pode, esse poder, no momento em que entendem que não é como pensavam, isso realmente abre a brecha da qual eles têm muito, muito medo. Por isso, atacamos também essa estação de transmissão totalitária, como defini, e também outros alvos do regime. Vocês ainda vão ouvir sobre isso. Estamos fazendo isso de uma forma muito, muito sistemática. Muito obrigado a vocês. Eu ficaria feliz em continuar com isso. E agradeço a vocês pela cooperação e compreensão. Obrigado a vocês.